Muito bem, boa tarde para você que está junto com a gente ao vivo aqui no canal Fabinho TV, começando mais uma edição da nossa live da tarde. Uma boa tarde para você, uma ótima semana abençoada ao vivo, 3 horas e 4 minutos. Ó, semana começando com muitas atrações, muitas coisas legais aqui na nossa live da tarde. Primeiro um beijo bem gostoso, ó. Um beijo no seu coração. Então, vocês não estão inscritos no canal? Clica agora aqui embaixo no botão inscrever-se aqui no canal Fabinho TV. Clique em inscrever-se, já ativa o sininho de notificações para saber sempre que a gente está ao vivo. Deixe o seu like, o seu gostei, o seu joinha, dedão para cima aqui embaixo no canal Fabinho TV. E também, claro que a gente pede para que você comente os vídeos e assista sempre os nossos vídeos. São mais de 150 vídeos que tem aqui no canal com muita coisa legal e vem mais conteúdo bacana que a gente estreia essa semana aqui com vídeos inéditos e muita coisa legal, tá? Nós já vamos começar a segmentar, você vai começar a ver aqui dentro do canal Fabinho TV muitas coisas legais, tem tutoriais, vai ter muito vídeo sobre fé, sobre esperança, sobre música, vai ser bem legal, gente, mas para isso eu preciso que você se inscreva aqui no canal. Clica no botão de inscrever-se agora e já deixa o seu like, seu joinha, o seu gostei aqui no canal Fabinho TV. 3 horas e 5 minutos. Ó, o meu Instagram também está à sua disposição, @Fabinho TV. Lá no meu Instagram também te bate papo, a gente conversa e, claro, tem a sua participação também. Vai lá no meu Instagram, @Fabinho TV e me segue por lá. Vamos colocar o tema dessa tarde? Como equilibrar as minhas emoções? A nossa convidada dessa tarde é a doutora Veruska Gendov, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais esse tema. E agora tem um para você ao vivo, 3 e 6. Vai! O controle emocional é a habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adaptando-os conforme a situação e expressando-os de maneira saudável para si e para o grupo no qual está inserido. O equilíbrio entre razão e emoção é o caminho mais adequado. Os excessos costumam trazer consequências prejudiciais às pessoas. A razão excessiva faz com que o sujeito vivencie e expresse pouco suas emoções, absorvendo para si toda a carga emotiva. A pessoa mais sensível, que explicita seus sentimentos com facilidade, age por impulso e gera situações sociais desconfortáveis. O conhecimento das emoções e sentimentos do sujeito, bem como dos limites suportados, é um primeiro passo para a busca do equilíbrio emocional. Lidar com a emoção e a razão em proporções que levam o sujeito a colocar-se de modo saudável diante das circunstâncias vividas poderá trazer um modo de vida estruturado, adequado à sociedade e, principalmente, saudável para si mesmo. Uma pessoa que é tomada pelas emoções, agindo de modo impulsivo, geralmente envolve-se em relacionamentos conflituosos, perde oportunidades de trabalho, arrepende-se de suas atitudes, gerando tumulto em sua vida e na dos próximos. Por outro lado, um sujeito que reprime suas emoções não necessariamente estará utilizando só a razão para resolver suas questões. As emoções podem afetar suas decisões e posicionamentos diante da vida, porém os sentimentos não são expressos. Como equilibrar minhas emoções? Este é o tema da Live da Tarde. Agora, ao vivo, com Fábio Parpinelli e a psicóloga doutora Veruska Gendov. Pois é, né, gente? 3 horas e 9 minutos. É isso que nós queremos hoje
trazer um pouco mais para vocês, né, numa resposta talvez mais especializada de alguém que entende do assunto, como equilibrar as minhas emoções, porque nós estamos vivendo um tempo onde efetivamente a coisa mais difícil é nós conseguirmos enfrentar esse momento tão delicado, tão complicado que nós estamos passando, não é? Nós estamos no meio de uma pandemia, estamos vivenciando um momento de confinamento e, acima de tudo, nós estamos também passando por uma situação muito delicada. Qual é essa situação delicada? É que quando nós estamos indo em direção ao outro, né, a gente não está tendo respostas. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que a gente consegue seguir adiante? Né? Diante de tanta adversidade, de tanta situação difícil, de tanta complicação, como é que a gente consegue desenvolver essa chamada, né? Esse caminho para poder ir ao encontro do outro, não é? E nós sabemos que o equilíbrio, ele é muito, mas muito importante, muito difícil, porque a gente tem que equilibrar a emoção e tem que equilibrar a razão. A gente tem que falar sobre as questões, muitas das vezes ligadas à emoção e muitas das vezes ligada à razão. A gente enfrenta hoje uma dificuldade muito grande, principalmente no que diz respeito à situação. Você sabe, né, do que a gente está falando, quando a gente, por exemplo, visualiza aquela situação onde a gente não consegue mais lembrar como era antigamente, né? Ou às vezes a gente quer uma situação de como era antigamente e que agora a gente não consegue visualizar mais como é que vai ser daqui para frente. Então esse equilíbrio emocional, principalmente com relação também ao nosso trabalho e a outras circunstâncias, fica difícil da gente ter quando a gente não consegue enxergar qual vai ser o futuro, não é? Por isso que hoje esse tema é realmente um dos mais importantes que nós tratamos aqui no nosso canal Fabinho TV. Como equilibrar as minhas emoções, né? Você está enfrentando dificuldade? Você está enfrentando uma situação complicada? Você está enfrentando uma situação difícil? Então a gente precisa que você efetivamente coloque no seu coração de que você tem que abrir a sua mente, né? Você tem que abrir o seu coração para tudo que vem acontecendo. Como você está interiorizando isso? Como você está lidando com as suas emoções? Não é verdade? Às vezes a gente se esquece de que esse equilíbrio ele é muito importante, como se fosse um fiozinho, mas que nem está vendo nas imagens aqui do lado, um fiozinho que liga um item ao outro, não é? E ó, você sabe que nesses anos todos, como entrevistador, né, como apresentador de televisão, como apresentador de programas de rádio, como radialista, eu tenho entrevistado muitos profissionais e cada um deles fala uma coisa diferente. Só que todas elas levam a uma congruência comum. E eu vou dizer para vocês qual é essa congruência. A congruência é de que a razão não consegue agir sem a emoção, sem o coração. Se o coração não está ligado à razão, não consegue haver esse congraçamento. E a mesma coisa, o coração com relação à razão. Se você não tem também a razão que deixa com que você efetivamente consiga equilibrar esse momento, você não consegue seguir adiante. Por isso que eu coloquei essas imagens aqui, justamente para você ver que tudo influencia, né, gente? Tudo influencia, você sabe disso. Nós sabemos que tudo influencia. Então, a pergunta é, como que a gente faz para que efetivamente tudo isso funcione, tudo isso seja um momento mais equilibrado na nossa vida, mais preparado na nossa vida, não é? Mais presente no nosso dia a dia. Como enfrentar essas dificuldades, como enfrentar esse desafio muito grande. E um detalhe muito importante, hein? Você não pode nem ir muito para a razão, nem muito para a emoção. Às vezes você deixa com que a emoção tome muito conta de você e aí você não consegue manter o equilíbrio e você acaba entrando numa situação, numa vibe muito delicada, muito complicada. E quando você age muito com a razão, sem a emoção, aquilo se torna muito impessoal, se torna muito fora de contexto da nossa realidade. Por isso nós trouxemos
a doutora Verusca Gendorf, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais nessa tarde sobre esse tema, sobre essa temática que é tão importante para todos nós. Manter esse equilíbrio, né? Como manter esse equilíbrio no nosso dia a dia. Boa tarde, doutora Verusca, seja bem-vinda à nossa live da tarde. Boa tarde, que prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu fico muito feliz, gosto muito de participar da live da tarde. Acho uma programação incrível e nós estamos precisando de programas assim, exatamente como a live da tarde. Para tentar o equilíbrio, segura, né? Com entretenimento também. Achei o máximo o seu Fabinho ilustrado. Ah, parabéns. Você gostou? Obrigado. Foi bem legal, o Ridaut fez pra gente, né? Muito legal. Agora, nossa, muito bom, parabéns. Doutora Verusca, vamos falar sobre o tema de hoje. Como é que fica esse sentimento com relação à nossa razão? O sentimento move o equilíbrio ou é a razão que move o equilíbrio? Qual dos dois que a gente ouve primeiro ou os dois? Como faz para ter esse equilíbrio? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Olha, como é importante a gente poder administrar as emoções da gente, né? É claro que a razão, ela precisa predominar, porque é através dela que você consegue equilibrar todos os outros processos. A emoção, ela é instintiva, ela nos move impulsivamente. O controle disso vem do nosso lado racional. O importante da emoção é sentir, é perceber, é viver experiências, sentir a vida e as pessoas, né? O problema todo da emoção, quando você não equilibra essa emoção com a nossa racionalidade, a pessoa fica apenas emotiva. Isso significa que ela não controla de uma forma pensativa, ela não reflete, ela não pensa, ela vai sendo movida pelo que ela sente. O grande problema do ser humano é este, Fábio. As pessoas, elas vão sendo movidas pelo sentimento e não conseguem utilizar a razão para avaliar os ganhos, as perdas e todos os outros processos que são importantes num processo relacional e até mesmo vivencial. Eu vivencio uma situação, eu preciso perceber o que eu quero, onde eu quero chegar, como é a relação com as pessoas, o que eu quero disso, como eu vou crescer no meio desse processo relacional, como o outro pode ter o meu apoio, como eu posso apoiar o outro, como vai ser tudo isso no futuro. Quando a pessoa age apenas pela emoção, ela age por impulsividade muitas vezes, quando você não tem essa reflexão, né? Quando não tem esse equilíbrio. E aí, o grande problema acontece. As pessoas agem apenas por impulso. Eu sinto, eu tenho um impulso. Eu sinto e tenho impulso. Esse é o grande problema das mágoas, dos processos que chateiam as pessoas. Vieram alguns exemplos aqui que a gente percebe no dia a dia. Relacionamentos conjugais, as traições. Grande parte das traições foram movidas por impulso de emoção. Não se raciocinou, não se avaliou, não se pensou, não se refletiu, não se utilizou a nossa reflexão racional a respeito do que é aquele controle, do que se perderia com aquele impulso. E eu vejo hoje famílias incríveis sendo dissolvidas, desmanchadas por conta da emoção. Quando cai a vida, aí o processo racional começa a entrar em ação, aí vem a culpa, aí vem todo o processo de perdas, as sequelas, as consequências. É tão difícil das pessoas conseguirem emendar. É aquela história que você disse uns dias atrás, sobre o travesseiro de penas. Você jogar pela janela, jogar pela montanha e depois ter que recolher essas penas, não tem como, né? Então, é muito importante que a gente aprenda a sentir e controlar as nossas emoções. A emoção faz sentir, a racionalidade faz administrar e controlar. A gente pode dizer que, por exemplo, se a gente não está bem equilibrado, vamos dizer assim, a gente pode cometer uma besteira, porque a gente tem visto, né, assim, as ações das pessoas e que às vezes a gente fica um pouco chocado com aquilo que se vê. Posso citar aqui os exemplos do que nós trouxemos aqui à luz da nossa discussão na semana passada,
a respeito, por exemplo, de uma situação ensandecida, onde a gente vê, por exemplo, pessoas que nunca participaram, por exemplo, de uma ação racista ou de uma ação de defensoria dos negros, simplesmente publicarem coisas ou tomarem partido e até acabarem com amizades, né? E não só amizades virtuais, amizades às vezes até físicas, e pessoas mesmo falam, nunca mais apareça, nunca mais quero saber de você, dentro de casa mesmo, brigas assim, loucas, por causa disso, porque de repente foi uma coisa impensada que se fala, ou algum partido que se toma de alguma situação que efetivamente você não pensou, não refletiu antes. E também a questão do menino, né, do menino Miguel, que infelizmente caiu. Eu estava vendo a reportagem ontem na televisão, e que eles foram um pouquinho mais a fundo do que as informações que a gente tinha na sexta-feira. E eu percebi que o menino também, além da questão do elevador, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, tá, gente? Eu não estou falando se a mulher é culpada, não é, quem é culpado, eu não estou fazendo esse juízo de valor, estou falando psicologicamente. Né? Como que a gente pode imaginar que uma criança vai pular uma janela que é alta, não é muito baixa, depois ela vai pular do sistema de ar-condicionado, ela vai subir na grade e cair. Quer dizer, de repente, claro, uma criança de 5 anos não tem uma percepção dessa total do que ela está fazendo, né? Então, essa questão de quem é que estava cuidando ou não da criança, eu não quero entrar no caso, e muito menos de quem é o culpado ou não, mas eu estou falando psicologicamente. Então, assim como essa criança, ou assim como essas pessoas, a gente pode tomar uma decisão muitas das vezes que depois a gente venha a se arrepender, ou seja, cometer uma besteira. E às vezes pode ser que a gente não tenha mais retorno nos sentimentos de suicídio ou coisas do gênero. Então a gente pode dizer que se a gente não está bem equilibrado, a gente pode cometer uma besteira mesmo de maneira impensada ou de uma maneira, assim, subliminar? Todas as pessoas, independente das idades, Fábio, que não sabem, não conseguem controlar alguns dos instintos e emoções, acabam ultrapassando barreiras perigosas para a qualidade de vida humana, né? Então, nós temos algumas coisas, alguns pontos que fazem com que essa barreira seja ultrapassada, e o nosso processo racional praticamente se torna bloqueado a refletir naquele instante. Então, por exemplo, no caso das crianças, dos adultos também, mas eu vou citar as crianças já que você citou as crianças. Uma coisa que é muito forte nas crianças é o senso de curiosidade. A criança, ela tem curiosidade, ela quer ver, ela quer explorar, ela quer tocar, quer pôr na boca. A criança é assim, ela conhece o mundo pelo que ela toca e pelo que põe na boca, dependendo da idade, isso vai sendo maior ou menor. Mas imaginando uma criança pequena, ela vai querer muito tocar e pôr na boca, e depois dos seus 2, 3 anos vai querer muito tocar e vivenciar a experiência, para poder sentir esse mundo que ela está inserida. Então, no meio dessa curiosidade, ela vai movendo a emoção de tal forma que não se raciocina o risco, não se raciocina o perigo. Outro exemplo agora da mesma situação, curiosidade. Hoje tem um volume de pessoas bem grande que, por conta da curiosidade de tentar entender alguma coisa, ou descobrir ou experimentar alguma coisa, também já acabou se envolvendo em muitos conflitos e muitas confusões sem necessidade. Esse também é um ponto interessante. Outra coisa que acontece com os adultos, que também incapacita o processo racional, é o fato deste adulto querer mostrar, por exemplo, algumas pessoas hoje adultas têm a mania de querer mostrar fotos nas redes sociais inusitadas. E não se calcula o risco de tirar fotos em pontas de penhasco, pontas de prédio e por aí vai. Pela vontade de ter algo inusitado, se cria um bloqueio racional das consequências daquela busca. Temos também outras questões que fazem com que se perca completamente o controle racional. E nós estamos vivendo uma época, Fábio, bem perigosa para se perder esse controle, que é a questão do isolamento e quarentenas excessivos, o que faz com que o ser humano
fique muito sensível, porque está se sentindo isolado, carente, a carência vai aumentando, angústia, preocupação, tudo isso vai mexendo e essa pessoa vai ficando muito sensível. E aí você percebe que essas pessoas, elas vão ficando sensíveis a ponto de você ter dificuldade de se comunicar. Vai sendo difícil administrar uma comunicação com essas pessoas. Então, a pessoa carente, você liga para conversar, essa pessoa carente, ela começa a ter dificuldade de desligar, ela não quer desligar esse telefone. Ela não quer desligar esse telefone, porque ela está carente. E aí ela começa a falar e não se controla a fala. É bem difícil, é bem complicado. Entre outros sentimentos, entre outras questões. Então, é importante a gente prestar bastante atenção, é importante a gente tentar entender cada um dos movimentos para a gente tentar se administrar da melhor forma possível. Entendi. Doutora, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da razão e da emoção, porque a gente percebe o seguinte, ou a pessoa age com muita razão, ou ela age com muita emoção, né? Então ela está extremamente estressada ou extremamente emotiva, vamos dizer assim, ou a pessoa está extremamente na razão. E nenhum nem outro, quando é muito em excesso, como eu coloquei agora no VT de explicação do tema, é muito bom, porque às vezes a gente pensa assim, a gente está muito refletivo, ou pensando muito na vida agora pós-pandemia, pós-quarentena, e aí fala assim, olha, eu passei 70 dias do seu lado, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais viver do seu lado, porque você é muito chato, você se revelou ser uma pessoa muito chata. E aí pegou muita razão, né? E aí pegou e falou, não, quero acabar com essa relação. Mas, gente, nós estamos passando por uma situação atípica. Inclusive tem uma participação aqui, eu quero agradecer a vocês que estão participando. Escrevam aqui no chat, por favor, as suas participações, porque é muito interessante, o nosso público é muito inteligente. Olha só, a Rose de Jesus está dizendo assim, ó, o novo normal está me assustando e me deixando ansiosa. A gente pode dizer isso, que esse novo normal, né, essa nova normalidade que se apresentou, que é algo que a gente nunca viveu, né, está nos deixando muito ansiosos, doutora Verusca? Sim, tudo que é novo, tudo que é diferente, deixa as pessoas preocupadas, né, Sim, Fábio? Verdade. E, como eu disse, esse momento de quarentena, de isolamento, tão importante de viver nesse momento, deixando as pessoas carentes, tensas, preocupadas, ansiosas, angustiadas e etc. Uhum. E é bem complicado isso, porque qualquer informação mais aguda, qualquer situação mais complexa junto desse movimento novo, pode criar uma bomba relógio. É verdade. E esse processo cria um bloqueio racional completo. A pessoa não consegue, Fábio. Verdade. Se você escutar um barulho, vai achar que é uma bomba. Se escutar o barulho do vento, vai achar que é alguma outra coisa bastante assustadora, porque a pessoa está em estado de alerta por conta desses receios. Então, esse processo cria um bloqueio na nossa racionalidade e a pessoa fica suscetível a se envolver numa série de problemas por conta da impulsividade. Porque qualquer movimento... Quer ver? Uma coisa que aconteceu muito, que chamou muita atenção no planeta. Cada país que foi passando pela pandemia, foi vivenciando a pandemia, foi sendo noticiado para os demais países onde a pandemia não tinha ainda chego. E conforme os países estão ouvindo Vamos ver aqui, eu acho que nós tivemos um pequeno problema técnico com a dos doutora exacerbados, Verusca. por Doutora, conta do processo emocional. doutora, picotou um pouquinho, tá? Eu vou pedir para a senhora repetir o seu raciocínio, por favor. Não, picotou... Sim, agora me ouve? Sim, tô te ouvindo. A internet picotou, tá bom? Mas ficou melhor assim mesmo, a senhora segurando o microfone. Vamos lá. Assim melhorou? Melhorou, mas a internet não... Não, a internet tá picotando mesmo hoje. Segunda-feira tá meio complicado aqui, mas vamos lá. Cada país que foi passando pela pandemia, ela foi noticiando esse movimento para demais países. Tá. E conforme
você foi ouvindo, assistindo os noticiários, isso foi mexendo com o processo emocional das pessoas. E foi interessante que quando faltou papel higiênico em alguns países que estavam passando pela pandemia, começou a ter um aumento assim absurdo de vendas de papel higiênico no Brasil, que ainda não estava passando pela pandemia, por exemplo. Então é esse movimento impulsivo, esse medo de faltar, a insegurança de faltar, vai fazendo com que as pessoas tenham reações muito, muito impulsivas. Isso faz com que o descontrole emocional traga sequelas. Aí você gasta uma grana grande com papel higiênico e de repente não percebeu que arroz e feijão era mais importante, sabe? Umas coisas que o processo emocional não conseguiu permitir que a razão visse, olhasse com carinho. Então, a melhor forma da gente pensar isso é com calma, fazer com que se lentifique o pensamento, justamente para dar tempo de raciocinar. Quanto mais pressa, mais o descontrole acontece. Quer ver? Vou dar outro exemplo, Fábio, que é muito comum. Você vai para uma loja comprar um bem de alto valor, não importa qual, computador, carro, não importa. Um bem de alto valor, de um valor mais alto. E aí você quer pensar se aquele valor cabe no seu bolso, nas suas condições. Você está ali querendo pensar. O vendedor, ele é treinado a não te permitir raciocinar. Muitos vendedores são treinados a bloquear o processo racional para poder ter venda. Entendi. Infelizmente, não é, claro que não são todos os casos, mas infelizmente tem uma quantidade de vendedores que são treinados a fazer você ser pressionado e eles aceleram a pressa. Olha, é só hoje, o desconto é só agora, se sair já não vai ter outro preço, já não vai ter mais venda, é o último produto, queima de estoque. E aí ele pressiona o processo emocional para que a razão não reflita se vale a pena ou não. Tem muitos supermercados que fizeram isso antes da pandemia, de colocar um produto lá e eles ficam criando aquele mistério, criando mistério, e na hora que ele lança a venda, ele começa a pressionar que naquele momento as pessoas não raciocinam. Sim. Que aquele produto parcelado vai sair muito mais caro do que se ele comprasse em outro local. Então, são coisas que, para quem entende da emoção, consegue controlar, mas para quem não tem esse controle, Fábio, tem muito prejuízo. Agora, quando que eu devo me preocupar, então? Como que eu sei, por exemplo, que eu estou perdendo esse equilíbrio? Porque eu acredito que seja difícil da gente identificar num primeiro momento. Mas como que eu sei, poxa, estou perdendo esse equilíbrio entre a emoção e a razão, isso está fazendo mal? Quando que eu identifico isso e como que eu posso reverter essa situação? Perfeito, Fábio. Tem três dicas que por mais que as pessoas não sejam treinadas a administrar o seu processo de emoção, se elas entenderem essas três dicas, elas vão conseguir se proteger de muitos problemas. Tá. A primeira dica é: como andam os meus gastos? Eu preciso, pelo menos uma vez por mês, fazer uma varredura do que eu gastei dinheiro. Porque o gasto financeiro é um dos grandes sinais de desequilíbrio de emoção. Principalmente quando passa um mês e a pessoa nem sabe onde gastou o dinheiro. Nem conseguiu perceber. Foi tão impulsivo que perdeu pelos dedos. Né? E ainda mais no momento como hoje, nós precisamos economizar dinheiro. Então é importante a gente saber exatamente como estão os gastos. Então é a primeira perguntinha que eu preciso me fazer: como é que eu estou administrando o meu dinheiro? Se eu estou com muitas dívidas, por que eu estou com dívidas? Eu estou numa condição que realmente me permitiu isso, ou eu estou gastando demais, ou em coisas que eu não deveria gastar? A segunda pergunta que eu preciso fazer: eu sei dizer não? Porque pessoas que estão desajustadas com o seu processo emocional, Fábio, não conseguem falar não. Certo. Tudo que pedem para elas, elas dizem sim. Tudo que pressionam, elas aceitam. Tudo que jogam para elas, elas abraçam. Elas têm uma dificuldade incrível de dizer não. Por quê? Porque quando uma pessoa está em desequilíbrio emocional, ela não consegue, por medo, por carência, por receios de afeto, medo de perder o vínculo e etc., ela não se permite dizer não.
E por conta disso, ela vai se envolvendo numa série de problemas. Então, se você não sabe dizer não, isso já é um indício forte de que você pode estar em desequilíbrio, porque uma pessoa em equilíbrio emocional, ela para e reflete. Se ela diz sim para tudo, ela não para e reflete, ela não consegue ter esse potencial de reflexão. Certo. E a terceira questão que eu acho que é muito interessante é o quanto eu estou sendo impulsivo ou impulsiva com as minhas ações. Eu estou sendo impulsivo na minha irritabilidade? Eu estou sendo impulsivo no choro? Eu estou sendo impulsivo na alimentação? Eu estou sendo impulsivo em diversas ações? Eu apresento impulsividade? É importante a gente perceber a impulsividade da gente, até para a gente poder saber se está exagerando ou não. Então, se eu entendo os meus gastos, o quanto eu digo não para as pessoas, raciocinando se aquele sim ou aquele não realmente tem um processo de razão ali, e eu consigo medir, avaliar a minha impulsividade, com essas 3 dicas você já consegue ter um melhor equilíbrio emocional, porque você vai começar a se policiar nessas 3 coisas. E aí as chances de você estar treinando a sua mente para se controlar em todo o resto são maiores do que nas pessoas que não controlam essas 3 coisinhas que eu acabei de dizer, essas 3 palavrinhas aqui. Entendi. E aí, quando eu estou em equilíbrio, eu sei então que, primeiro, os meus gastos, vamos dizer assim, mensais, mesmo na pandemia, eles continuam equalizados também, e que, por consequência também, o estresse que a gente enfrenta nesse tempo, mesmo com o desemprego, mesmo com a falta de dinheiro, ele passa também a ser um pouco mais equilibrado, não é, doutora Verusca? Porque eu vejo as pessoas, como eu disse agora há pouco, se separando, as pessoas brigando muito, as pessoas pensando como que vai ser o futuro deste novo normal, como disse a Rose aqui agora pra gente nessa nossa conversa dessa live da tarde. Então, assim, é uma coisa que o nosso cérebro ainda, ele está reaprendendo ou aprendendo a estar confinado. De certa forma, a gente entende essa falta de equilíbrio também como algo psicológico, no sentido de que nós estamos nos sentindo como se estivéssemos prisioneiros. Sabe por que eu pergunto isso, doutora Verusca? Porque uma pessoa comentou isso comigo esse final de semana. Eu estava fazendo um trabalho de mentoria, né? Para quem não sabe, eu tenho esse trabalho de mentoria inclusive individualizado. Se você quiser fazer seu trabalho de mentoria comigo em qualquer uma das minhas redes sociais, você pode fazer o direct comigo e pedir um orçamento que a gente passa para você fazer um trabalho de orientação, de mentoria comigo. É um trabalho muito específico, muito especial, mas que a gente precisa fazer individualmente. Então essa pessoa estava fazendo comigo esse processo esse final de semana, e ela disse uma coisa assim que me impactou muito por dentro, sabe, doutora Verusca? Ela disse assim: eu me sinto, Fábio, como se eu estivesse como uma prisioneira de um presídio de segurança máxima, onde eu não posso sair em hipótese nenhuma, porque se eu pôr o nariz para fora, alguém vem e me fuzila. Essa foi a expressão literal que ela utilizou. E eu comecei a entender, doutora, que isso é uma realidade psicologicamente falando. Nós estamos com tanto medo de sair que a nossa situação psicológica está muito grave. Quer dizer, a gente tem uma sensação de estarmos completamente presos, mesmo sem ter grades na frente das nossas casas. Temos grades, né? Mas vamos dizer assim, as grades que não nos impedem de sair, porque temos a chave, vamos dizer assim, não é? Mas dá essa impressão. É mais ou menos por aí? Será que a gente está enfrentando isso com mais dificuldade por causa dessa sensação, doutora? Com certeza, né, Fábio? Olha só, a nossa liberdade, ela acontece de 2 formas. Internamente, o fato de sentir-se livre, sim, independente verdade. de você estar nas 4 paredes, o sentir livre é você ter a consciência que a sua mente não tem limite, o limite você coloca, né? Quando você pensa de forma, é uma limitação eterna. Nós temos um limite posto por um vírus. Esse limite tolhiu a liberdade externa de cada ser humano. Então, é criado, já que não se tinha esse costume, é criado
toda uma nova rotina em cima de uma realidade que não existia. É tudo muito novo, tudo muito diferente. Então, tudo isso pressionou o processo emocional humano. E é curioso porque, conforme você tem uma nova readaptação diária, mediante as notícias, as informações, o processo de razão precisa trabalhar em conjunto. Só que as informações mudam muito rápido, de um dia para o outro, dependendo do volume de situações que o processo vai ocasionando. Então, são muitas informações muito rápidas para todo mundo administrar. Isso vai causando um estresse interno, vai causando uma angústia interna. E isso vai fazendo com que as pessoas vão se desgastando muito mais. Aí a irritabilidade passa a fazer parte, a preocupação, a angústia, a ansiedade vão crescendo demais. É muito ruim para as pessoas sentir aprisionamento. Não. Caiu novamente, acho que o sinal. Doutora, nós tivemos. Tá travando aqui, tá travando a internet. Vamos aguardar aqui um minutinho que está travando aqui a internet da doutora Verusca. Caiu a linha, né? Caiu a linha. Vamos aguardar aqui mais uns instantes. Nós estamos ao vivo, 3 horas e 40 minutos. Vai colocando aqui a sua participação, a sua opinião aqui. Deixa eu avisá-la aqui que caiu a internet, caiu a conexão para que ela saiba. Vamos lá. Quero colocar aqui a participação de todos vocês que estão acompanhando aqui. Obrigado pelo carinho. Olha, o Antônio está junto com a gente. Obrigado pela participação. A Ilma, a Rose de Jesus está dizendo que se é normal, nesse período, a gente perder a vontade de fazer as coisas. Até então éramos apaixonados, ou seria já um alerta de uma possível doença emocional? Belíssima pergunta, vou fazer assim que a gente restabelecer aqui o contato com a doutora Verusca, porque me pareceu realmente uma situação bem complicada aqui. Deixa eu só tirar o áudio para vocês não ficarem ouvindo a chamada aqui, tá bom? Mas muito legal essa sua colocação aqui. Eu vou fazer essa sua pergunta para a doutora Verusca. Já estamos aqui, já restabelecemos o contato. Doutora, tá me ouvindo bem aí? Agora sim, estou te ouvindo. Caiu. Okay. Caiu, não tem problema. Não ajuda às vezes, não, né? Mas cá estamos. Hoje está complicado. Mas vamos lá. Doutora, tem uma participação aqui da Rose que eu li agora, que é sensacional. Eu vou ler e gostaria que a senhora comentasse, ó. Ela está dizendo assim: é normal nesse período, doutora Verusca, a gente perder a vontade de fazer coisas que até então nós éramos apaixonados por fazer, ou seria já um alerta para uma possível doença emocional, doutora? Olha, depende muito do que é. Porque, por exemplo, se ela está diretamente relacionada com a rotina de exposição, natural que o medo da propagação viral faça com que a gente tenha medo de se expor, medo de alguma forma se contaminar. Então, se eu gostava muito de viajar, de passear, de sair, natural que esses receios me bloqueiem e me paralisem. Né? Agora, se eu estou numa rotina segura, estou dentro do ambiente de segurança, não tem riscos, e mesmo assim eu começo a me desinteressar, isso significa, Fábio, que o gasto emocional está sendo tão alto que o corpo não está acompanhando a reposição. Isso já pode ser um indicativo aí para prestar atenção de depressão. É importante a gente falar isso porque o volume de pessoas com desenvolvimento de depressão aumentou muito nesses últimos tempos por conta desse desgaste de ver tudo que está acontecendo, de se adaptar, o cansaço de ter que ter várias adaptações com os filhos, em casa, com o trabalho. Então isso fez com que muita gente criasse um processo depressivo pelo tamanho do desgaste emocional nessa adaptação. Entendi. E aí, nesse caso, as pessoas que estão nesse desgaste emocional acabam também somatizando algum tipo de doença, ou não? Também. É possível também. Nós temos neurônios espelhos que são fogo, sabe, Fábio? Eles reproduzem muito facilmente questões que acompanham. Então, se vê, o volume de pessoas que adoeceram aumentou, pessoas estão doentes, estão com coronavírus, está chegando cada dia mais próximo de você. É possível
que essa pessoa fique tão abalada, tão angustiada, que faça com que ela adoeça emocionalmente. Isso é possível também. É importante a gente observar. Entendi. Ó, tem a participação aqui da Jujubes Cíntia. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Ela está dizendo assim, doutora Verusca, as pessoas estão reclamando muito por ter que ficar dentro de casa. Essa reclamação também é justamente por causa daquilo que a senhora estava falando anteriormente, né? Quer dizer, essa sensação de que a nossa liberdade foi tolhida de alguma maneira e que a gente não tem mais o direito de ir e vir em qualquer lugar que seja, não é mesmo? Imagina, Fábio, nós nos sentirmos e agirmos de forma livre. Eu poder sair para ter o meu trabalho, voltar, eu poder passear, eu poder ir num parque, levar as crianças para correr num parque, andar de bicicleta, poder caminhar, enfim. Não que esteja especificamente proibido, mas existem riscos que precisam ser cuidados. Isso faz com que as pessoas acabem tendo que se adaptar demais. O desgaste é grande com isso. Aliás, e as preocupações também, Fábio. Aliás, eu vi que o meu sobrinho, a gente conversando, né? Aliás, um beijo pro Rafael, meu compadre, está sempre aqui nos acompanhando na live da tarde. Ele disse para mim que ele pôs a família no carro e eles foram dar uma volta de carro. Para não descer do carro, eles foram dar uma volta de carro só para espairecer, para sair, mas disse que foi um estresse tão grande para sair do condomínio, porque tem regras rígidas no condomínio, depois para passear, as crianças queriam descer do carro, e aí não podia descer do carro, porque não tem onde ficar, não tem o que fazer. Ele parou numa pracinha, desceram uns segundinhos, depois voltaram, porque já começou a gente se aproximar, e aí eles pegaram, quer dizer, então a tensão emotiva, a tensão emocional que se tem, mesmo fazendo uma coisa simples como essa, é algo assim fora do comum, né, doutora Verusca? Isso reflete também na questão do equilíbrio, não é? Reflete, porque não se tinha o hábito, e hoje tem todo um protocolo de limpeza, de organização, sim. Com mãos, com sapatos, quando chega, com roupa, com banho. Então, tem todo um protocolo que faz com que a gente tenha um monte de pressões emocionais, Fábio, com medo de esquecer de alguma coisa, escapar alguma coisa e alguém adoecer e morrer. É verdade. Né? A gente tem esse protocolo. Vamos imaginar que é um protocolo novo, intenso, e que, por enquanto, não tem uma previsão para a gente conseguir exatamente se livrar do protocolo. Porque por mais que as atividades voltem, tecnicamente, enquanto não se tem vacina e medicação, o protocolo precisa acontecer. Verdade. Então, imagina, é um fator novo, né? Tudo que é novo. Imagina a gente ter que decorar protocolos com frequência, isso cria um desgaste a mais. É como se a gente tivesse, por exemplo, tranquilos e você recebe a seguinte notícia: olha, a partir de hoje, você não precisa mais limpar a mão, não precisa limpar o pé, não precisa fazer toda essa limpeza, que agora já tem a medicação, já tem vacina. As pessoas vão levar um tempo até reverter todo esse protocolo, porque a nossa mente não é instantânea. Verdade. Ela aprende por repetição, então ela precisa, do mesmo jeito que cria o costume, de desacostumar com esse costume. Então é um processo, Fábio. Vamos a mais participações? Está todo mundo aqui falando. Ó, Maria Elza está falando assim: olha, Fábio, eu estou muito assustada por essa quarentena. Estou gastando bem mais e eu queria saber se é por causa da ansiedade e por tudo que eu vejo. Eu acho que também o desejo aí, essa questão da venda que você falou anteriormente, doutora, tem muito a ver com o que se apresenta, né? Porque hoje as pessoas estão mais em casa e na frente da tela, né? Sim, elas estão ali expostas a um bombardeio de informações. Verdade. E também de vendas. Verdade. As empresas precisam sobreviver e muitas vezes elas apelam com um tipo de chamada, com um tipo de cores, com um tipo de promoção. E para uma pessoa que está ali ansiosa, inquieta e quer se proteger, então ela sai comprando tudo aquilo que promete, muitas vezes acobertá-la nessa ansiedade. Entendi. Só que aí você fica ansioso e com gastos, então a gente tem que tomar esse cuidado para não ampliar o processo. Ansioso com gastos e depois ansioso como é que vai pagar, né? Porque também tem essa questão.
Ó, a Rose fez um comentário aqui novamente, falando que esse isolamento social está causando para ela até dores físicas. A Nilmar Oliveira Ramos está participando também, fazendo uma pergunta, né? Ela faz assim, a seguinte pergunta, doutora Verusca: como lidar com adolescentes que só querem ficar o dia inteiro no videogame, doutora Verusca? Isso daí é uma grande realidade, hein? Não só videogame, internet. Aqui em casa não é diferente não, viu, Nilmara? Obrigado pela sua pergunta. E aí, doutora Verusca? Olha, precisa de controle sim, Fábio, porque esse tipo de exposição exagerada, principalmente de jovens, crianças e adolescentes principalmente, vão criando um desequilíbrio na produção de dopamina muito forte, porque eles vão utilizando o entretenimento em alta dosagem, estimulação de pontas de dedo jogando videogame, então isso faz com que se tenha uma estimulação muito alta em áreas do cérebro que ficam em desequilíbrio na hora de produzir química. E com o tempo, ela vai se tornando dependente daquela ação. É como se fosse um dependente químico, só que a química que faz com que se tenha essa dependência é produzida pelo excesso de utilização dessas pontas de dedo, esse vício do videogame. Então, cada idade, ela predomina uma quantidade de tempo. E se a gente pensar um pouquinho nesse momento difícil, os jovens já estão estudando pela internet, já tem um estímulo exagerado de dedos por conta de estudar, por conta de preencher coisas, de digitar, e aí o resto do tempo ela ainda utiliza esse monte de estímulos para entretenimento, então acaba se tornando nocivo. O ideal seria controlar esse tempo e oferecer outras atividades. Aí a criatividade vai ter que funcionar, porque jovens e crianças exigem muita criatividade. De preferência, atividades que façam com que eles mexam o corpo inteiro. Que não fique só nas pontas dos dedos. É importante ter estímulos de jogar bola, brincar, coisas que dê para fazer dentro de um ambiente, adaptar para dentro do ambiente. Tem jogos que dá para jogar a família inteira. Tem aqueles momentos de conversa entre a família que são importantes. É importante ter uma variação aí de estímulos para que todo o corpo seja privilegiado e não apenas as pontas dos dedos. Por falar nisso, a Rose fez esse comentário sobre dores que ela está sentindo, e a Ilma também. A Ilma Teixeira pergunta o seguinte: doutora Verusca, é normal sentir dores musculares? Por exemplo, ela sente muitas dores nas costas principalmente. Ela pergunta se é normal ou se isso é de uma ansiedade, ou o que seriam essas dores que ela sente no corpo? Olha só, muito boa sua pergunta. Não é normal sentir essas dores. Para elas acontecerem, só pode estar acontecendo aí duas questões. Ou houve alguma situação fisiológica, alguma sobrecarga, talvez um mau jeito, talvez a quantidade de posições que se faz, porque hoje em dia muita gente mexe nos celulares, nos tablets, computadores, com uma postura inadequada, uma quantidade de horas a mais. Pode ser uma questão aí postural ou orgânica. Infelizmente, nesse sentido, aumentou muito as queixas aumentaram bastante por conta de questões posturais. Agora, uma segunda possibilidade, se não for orgânico, é um fator emocional. Geralmente ela vem quando existe um desgaste muito grande no processo emocional, uma preocupação muito grande, uma tensão muito grande. Nós produzimos um excesso de eletricidade quando nós estamos muito preocupados. É como se nós fizéssemos com que o nosso cérebro produzisse um excesso de produções elétricas. E lógico que quando se tem um excesso, isso tem uma descarga em algum lugar. Sim. E geralmente essa descarga vai acontecer na região de fragilidade do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu estou muito preocupada como é que eu vou carregar as contas da casa, então essa descarga vai para a coluna, porque eu sou coluna da casa. Emocionalmente, minha preocupação é de suportar os gastos da casa, então a descarga vai acontecer ali. Se você tem uma tensão por conta de um filho que é mal criado com excesso, essa descarga vai para outra região, geralmente para braços, porque a sua vontade de parar e de conversar e de brigar e de apontar para esse filho aquilo que está acontecendo faz com que essa carga eletromagnética feita de forma excessiva descarregue nesse braço. Se eu estou
com muita vontade de reclamar de alguma coisa, eu estou me segurando, eu estou me controlando para não brigar, para não conflitar, essa descarga vai acontecer geralmente nas regiões aqui de fala, né? Garganta, laringe, faringite, essas coisas que geralmente acontecem quando temos uma infecção. Mas elas também podem acontecer quando estamos aborrecidos com alguma questão e descarregamos porque não falamos, tudo aquilo que a gente não expressa. Se eu estou muito magoado, magoada, guardo muita mágoa, chateações, eu vou ter mais possibilidades de ter dores renais, mais cálculos renais, tenho mais facilidade de juntar essas pedras renais, então a tendência é de você ter mais dores renais por conta disso. Então, o que é importante a gente pensar aqui, que cada uma das questões vão descarregar, vão tirar aquela carga, descarregar em cima de você mediante aquela estrutura que já estava ligada emocionalmente com você. Você tem lá, já estava se sentindo sufocado no seu relacionamento afetivo, aí ficou na quarentena só em conflito com o seu relacionamento afetivo. A sua descarga eletromagnética vai todinha para o aparelho respiratório, você vai sentir mais falta de ar, vai desenvolver mais bronquites, mais asmas, por conta das descargas eletromagnéticas excessivas. Então, é importante as pessoas saberem que cada região está ligada com uma emoção. Então é importante você verificar que se não for um fator orgânico com base orgânica, vai ser um fator descarregar por conta aí da emoção, vai ter descarregado por conta do sentimento. Entendi. Doutora, olha, nós estamos chegando ao final aqui da nossa live, queria agradecer muito sua presença e queria que você deixasse uma dica assim para quem está passando por essas dificuldades e às vezes não consegue enxergar a luz no fim do túnel. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos um número grande de pessoas que me acompanham aqui, não só aqui, aliás, pessoas que já me acompanham desde a época do rádio e da TV, que já tem uma idade a mais, né? Então, eu não estou chamando ninguém de velho não, tá, gente? Eu também já não sou muito mocinho, não. A mais mocinha aqui é a doutora Verusca, tá? Mas vamos dizer assim... Obrigada, ganhei. Mas vamos dizer assim, quem tem já uma idade um pouquinho mais avançada, acaba se sentindo potencializado com sentimentos de solidão, com os sentimentos de abandono nesse tempo. E eu tenho visto isso também muito presente, né? Pessoas me pedindo para rezar por isso, porque estão se sentindo muito abandonadas, não tem mais o contato físico e isso abalou demais. Eu vou aqui talvez fazer um juízo de valores que eu não deveria, mas na minha humilde opinião, nós estamos há 70 dias, né, doutora? Não é brincadeira você passar 70 dias no isolamento. Então, assim, a lição de casa que a gente deveria ter feito lá atrás, né? Um possível isolamento mais duro no começo. É como você, desculpa até a comparação esdrúxula, mas quando você vai fazer uma quimioterapia, eu acompanhei minha mãe fazendo isso, o médico fala assim, nós damos primeiro as doses mais fortes, que é quando o corpo vai reagir, né? E depois a gente vai reduzindo essas doses. Quer dizer, não existe você começar com uma dose branda e depois você subir. Ao contrário, você tem uma doença agressiva, você vai naquele ponto agressivamente. Então, talvez, se a gente tivesse esse tempo de quarentena menor, os danos psicológicos, principalmente da questão do equilíbrio, fossem menores. Mas como nós estamos com 70 dias... né? E não foi tomada. Agora a gente vê, porque ainda vai demorar para abrir isso, ainda vai demorar para abrir aquilo. Aí você vê outros estados abrindo, outros não. E aí você começa a perceber que, de repente, vai demorar mais tempo do que a gente imaginava. Eu acho que isso psicologicamente é muito delicado, né? Então, como que a gente pode suportar, por exemplo, você bem otimista, tá? Como que a gente suporta por mais 30 dias? Eu acho que vai mais. Mas enfim, como que a gente suporta por mais 30 dias nessa situação
que nós estamos vivendo. Porque agora a guerra virou política, né? Então, se tem número de mortos, não se tem número de mortos, posso divulgar, não pode divulgar. Ontem assistindo a televisão lá naquele canal famoso do Plim Plim, interrompeu lá, bota a vinheta lá de plantão, você já fica assustado, fala quem morreu, né? Quando você vai ver, não, saiu o número de mortos, aí fala o número de mortos, depois entra a reportagem de novo do começo, aí você tá assistindo a reportagem, interrompe de novo, música de plantão. Não, olha, tá errado o número de mortos, agora o número de mortos é tal, quer dizer, já fazendo mais terrorismo ainda. Então, como a gente suportar, doutora Verusca, por mais 30 dias pelo menos, sem a gente entrar numa situação de surto? É possível? É possível. Eu penso que em tudo na vida a gente tem que tentar olhar o lado bom das coisas, né? E eu acho que um grande lado que nós precisamos olhar, e isso vai como dica para todo mundo que está assistindo a live da tarde, é que nesse olhar interno nós precisamos ver e aprender que o nosso processo interior, ele não se tem limite. O que eu quero dizer? Que nós precisamos aproveitar desse tempo para reestruturar o nosso processo dentro da gente. Eu posso sim encontrar coisas, situações que possam me trazer qualidade de vida, mesmo nesse momento, enquanto tudo isso passa. Uma certeza nós temos, independente de quanto tempo vai levar, vai passar. Muitos países já estão passando. E o Brasil não vai ser diferente. É uma pena que tenha tido que demorar tanto por conta de conflitos com os próprios seres humanos, por desentendimentos entre as próprias pessoas. E eu acho que uma grande lição que a gente aprendeu nisso tudo, Fábio, foi entender que se a gente tiver unido, a gente vence mais rápido e melhor. Se a gente estiver brigando um com o outro, desentendendo um com o outro, distanciando um do outro, vai ser mais dolorido e vai demorar mais. Então, que nós possamos usar esse tempo para reconectar com a gente mesmo e nos adaptar às novas possibilidades. Hoje nós temos tecnologias, vamos vencer as dificuldades, gente. Vamos tentar, é difícil, mas coloca vídeos no YouTube que ensina a fazer, procura saber como faz para se aproximar das pessoas. Hoje o WhatsApp, ele permite que você converse com 8 pessoas simultaneamente. Você conversa com várias pessoas da sua família como se você estivesse ali próximo. É uma medida temporária. Tem recursos do Google Meet que dá para você conversar com 250 pessoas. Tem aí Zoom que dá para conversar com 100 por 40 minutos. Então, nós temos hoje algumas possibilidades e para isso a gente tem que tentar descobrir, pesquisar no Google. Mas eu não sei mexer nem no Google. Pede para alguém por telefone, num primeiro momento, te explicar. Tem como a gente vencer. Eu acho que vencer a nossa própria barreira de dificuldade vai fazer com que a gente tenha possibilidades infinitas. E quanto mais a gente ocupar a mente, escute bem, você que está em casa assistindo a live da tarde, quanto mais nós ocuparmos a nossa mente com conteúdos que a gente goste, com situações que são interessantes para a gente, com distrações, com entretenimento, com atividades, menos a gente vai sentir o efeito do tempo. Entendi. Quanto mais a gente ficar olhando para o calendário e para o relógio, vai demorar mais. Então, distraia a sua mente. Coloca lá alguns vídeos de comédia para assistir. Assiste lá a live da tarde, faz um calendário. Todos os dias, das 3 às 4, live da tarde. Todos os dias, horário X, vou tomar o meu chazinho. Todos os dias eu vou fazer essa minha atividade. Vou olhar a janela e vou verificar como é que está a rua. Ocupa seu tempo, não deixa a sua cabeça vazia para que ela não seja uma oficina do mal, ocupando os seus espaços que poderiam ser ocupados com coisa boa. Infelizmente, essas coisas fazem parte da vida. Infelizmente, a gente vai viver ainda muitas coisas diferentes no mundo, independente de ser vírus ou qualquer outra coisa. Mas eu só tenho uma certeza, que quando nós conhecemos dentro da gente as possibilidades, não tem barreiras que seguram, não. E mais, ter fé. É isso mesmo que você está ouvindo. Quando a gente tem fé e a gente sente essa angústia toda acontecendo no ar, vai para um cantinho, vai conversar com Deus, vai lá para aquele canto, vai de joelhos. Você vai ver como vai te fazer bem, vai te esvaziar. Porque tem coisas que é para o ser humano cuidar e tem coisas que são para Deus cuidar. E para essas, nada melhor do que um joelho no chão e uma conversa com Deus. Eu acho que isso vai ajudar muito, muita gente, Fábio.
Eu, inclusive, vou aproveitar o gancho do que a senhora está falando e vou falar para você que está em casa uma coisa muito importante. Isso aí que a doutora Verusca disse é muito importante. Não pensa que, porque a doutora Verusca, porque é o Fábio, é fácil para vocês falarem porque vocês têm fé. Não, às vezes a gente passa pelos mesmos problemas que vocês. Tá? Não é porque vocês estão... Não, a gente passa pelos mesmos problemas que vocês. E vou dizer uma coisa a mais. A quarentena não está diferente pra gente, não. A Exatamente. Quarentena tá a mesma pra mim, pro Fábio, pra todos nós. Exatamente. E vou dizer mais uma coisa. Quando Jesus nos ensinou, ele nos ensinou a nós orarmos, a nós nos trancarmos no nosso quarto, ajoelharmos, como a doutora Verusca disse, e nós orarmos a Deus. Entendeu? Claro que a gente sente falta da igreja, claro que a gente sente falta do convívio comunitário, claro. Mas nesse tempo, nesse momento, eu acho que é um momento de retiro, é um momento em que você tem que se fechar mesmo e orar você e Deus, silenciar o barulho que você tem ao redor. Né? Às vezes eu estou fazendo as lives, doutora Verusca, e as pessoas estão escrevendo qualquer coisa que não é o tema daquela live. Quando eu faço principalmente no meu Instagram, que é mais pessoal, vamos dizer assim, não é como um programa que nós estamos fazendo aqui, com uma entrevista, então é algo mais pessoal, personificado, eu coloco um tema lá, as pessoas escrevem tudo menos o tema. Por quê? Porque parece que refletir, parece que orar, parece que você parar um pouco para você repensar as coisas como pessoa. Vamos supor, sexta-feira eu coloquei, ou quinta-feira, não me lembro bem, no dia dessa semana passada, eu coloquei assim, qual é o seu sonho? Meu sonho é viver em paz. É muito subjetivo, né? Muito aberto, muito amplo. Todos nós queremos viver em paz. Meu sonho é viver uma vida boa. Meu sonho é agradecer a Deus todos os dias. Não, gente, qual é o seu sonho? Qual é aquilo que você quer realizar na sua vida? Que você falou, poxa, eu parei agora para pensar, se o mundo acabasse hoje, eu não teria realizado meu sonho. E nessa pandemia eu tive o tempo para parar, porque a gente reclama que não tem tempo para nada, hoje você tem tempo para tudo. Então, veja se eu estou errado, doutora Verusca, mas a gente parar um pouco, silenciar o barulho externo, para nós conversarmos com Deus e conosco mesmo, isoladamente no nosso quarto. Isso é bíblico que eu estou falando, não é questão de religião nem nada. É bíblico. É você parar para você ter um diálogo, uma intimidade, né, com Deus. Quando você vai ter uma intimidade com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, você não vai ter uma intimidade no meio da galera, né? Você vai, né, buscar um lugar mais recolhido, mais íntimo, para que vocês possam estar mais à vontade, né? A mesma coisa com Deus, e com você mesmo. Se você não dá tempo para você mesmo, você fica de noite conectado nessa internet, você fica de noite olhando números no rádio e na televisão, você fica pondo barulho o tempo todo e você não se dá um tempo para sua cabeça também descansar, eu acho que a gente acaba adoecendo também por conta desse barulho externo, é ou não é, doutora? Com certeza, né? E é importante também frisar aqui que a ciência concorda, tem vários estudos falando sobre a importância do silêncio, a importância da fé. Quanto as pessoas que têm fé, elas saem de situações difíceis em muito maior proporção do que aqueles que não têm fé. Exato. Isso é a ciência, não sou só eu Sim. ou o Fábio que está dizendo. Sim, então, sim. é importante a gente entender que em tudo na vida nós temos a importância. Há momento de calar, há momento de chorar e há momento de sorrir. E é uma dádiva de Deus saber vivenciar cada um desses momentos nos momentos certos. Saber utilizar. Você não está proibido de chorar quando sentir vontade, não está proibido de sentir falta das pessoas e saudade, porque você é humano. Assim como você também tem que ter esse momento de silêncio para você e tem que ter esse momento de fé, de exercício de fé, para todos vocês que estão assistindo, independente da fé de vocês, mas ter esse exercício de fé.
E como é importante você acreditar e ter esse momento de conversa com Deus e ter esse momento de entrega. É importante para você poder se renovar e poder continuar a sua caminhada. Eu tenho para mim que nós temos uma caminhada, temos missões aqui nessa terra. Enquanto a gente estiver aqui, nós temos missões com a gente, com nossa família e com as pessoas, porque nós também temos uma ação para ajudar essas pessoas, né, socialmente falando. Então é importante a gente entender que enquanto nós temos essa caminhada, nós precisamos olhar para frente e viver um dia após o outro. Não adianta eu me torturar. Eu preciso acordar, saber quem eu sou e saber o que eu tenho de informações naquele dia para poder e poder dedicar o meu tempo da forma que eu preciso dedicar. Então, é importante que a gente consiga ter um foco para que a gente possa passar pelos momentos difíceis. Não fique resmungando, reclamando. Nosso cérebro destrói com reclamação. Ele polui. Quando você reclama, você está poluindo de cargas negativas o teu processo mental. Isso está trazendo prejuízos, isso diminui seus dias de vida. Então, se você quiser viver bem com maior qualidade, acorde sorrindo, vá buscar coisas que te façam sorrir, vai buscar coisas que te façam feliz. E se tem problemas, pensa na solução e não no problema. Problemas são para a gente resolver, não é para a gente ficar se torturando, é para resolver. É horrível, é difícil, eu sei, concordo com você, mas a gente tem que pensar na solução. Verdade. Morreram não sei quantas pessoas, é uma pena. A gente tem tristeza de ver que os nossos irmãos estão morrendo. Mas a gente tem que olhar e dizer o que eu posso fazer para ajudar os que estão vivos, porque eu quero que mais pessoas sobrevivam. O que eu posso fazer? Eu posso orar por elas, posso rezar por elas, eu posso levar uma cesta básica, eu posso mandar alguém retirar uma cesta básica, 1 quilo de arroz, não sei. Acho que cada um de nós precisa encontrar um meio, porque ser voluntário, ser auxiliador também nos renova, nos ajuda e nos abençoa. A gente precisa pensar nisso tudo. Verdade. E às vezes a gente se esquece disso, que nós podemos sim ser, mesmo nesse tempo também, doadores, né? Doadores de vida, doadores de coisas boas, doadores de esperança, né? Às vezes a pessoa não precisa de nada, ela precisa de um ouvido. E não tem ninguém para ouvir, porque quando vai falar com alguém só fala, não ouve, né? Então falta isso. Sabe, eu vi uma cena essa semana passada que me chamou muito a atenção da janela da minha casa. Eu moro num local que tem uma janela grande e eu sempre vejo a rua. E eu vi um barulho de alguém conversando e brincando. Falei, nossa, que barulho é esse? Fui olhar. Era uma pessoa de mais ou menos uns, talvez no máximo 40 anos, talvez não tivesse isso, um morador de rua. E ele estava brincando com o seu cachorro. Ele deve ter resgatado esse cachorro, enfim, e os dois estavam brincando mesmo, só brincando de enrolar assim, na rua, brincando. Sim. Aí daqui a pouco eu vi, quando se aproximou um carro, parou, pessoas de máscaras para entregar um marmitex. Aí ele sentou e disse assim, eu tô sem máscara, coloca nessa distância que eu pego, porque eu não quero me contaminar e nem que você se contamine. Pegou aquele almoço, deu uma parte do almoço para o cachorrinho dele, comeu o restante e continua feliz brincando com o cachorro. Aí eu fico pensando, ele está tentando se cuidar, se preocupou de ser contaminado ou de contaminar, mas isso não tirou o fato dele estar na rua, o fato dele ter dificuldades, faz com que as pessoas geralmente fiquem tensas, né, Fábio? Ele estava brincando com o cachorro. E é tão curioso que Deus providenciou o alimento para eles. É, né? Olha só que legal. Muito lindo. Quando a nossa cabeça permite que o nosso universo seja muito mais amplo, a nossa vida fica melhor em todos os sentidos. Eu não vou falar mais nada, eu vou deixar a gente terminar essa live com essa reflexão e com essa sua experiência que foi fantástica. Queria que você deixasse o seu número de WhatsApp para todo mundo, quem quiser entrar em contato ou precisar de um auxílio pessoal. Quais são os seus contatos, doutora? Obrigado pela sua presença, viu? Imagina, eu que agradeço. Um abraço aí muito especial para você, para Simone, para você que quiser falar comigo. É 11, São Paulo, que eu tô aqui na capital de São Paulo, 982490073. 11 São Paulo, 982490073. É só mandar mensagem pelo WhatsApp, eu estou respondendo todo mundo. Só peço que tenha paciência, porque às vezes eu recebo várias na mesma hora e eu vou respondendo com calma até conseguir responder todo mundo.
tá bom? Então, Só não fica com dúvida. Eu acho que pensar junto ajuda. É muito bom a gente poder dividir um pouco, né, desse momento. Tá, eu coloquei aqui no ar, então é 982490073, é isso, né? Isso. 11 isso. São Paulo. Então tá aí, ó, o WhatsApp tá na tela para você. Anota aí, por favor, se você tiver alguma dúvida, se você precisar. A doutora Verusca, ela costuma atender assim com o maior carinho a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui na live da tarde. E também tem, eu vou colocar aqui o Instagram da doutora Verusca, @DRAVerusca com K e A no final, como está aparecendo aí no vídeo para você, tá bom? Para que você possa também acompanhar o trabalho da doutora Verusca. Tem lives também. De quando que é live lá, doutora? Olha, eu faço de segunda a quinta, todos os dias, às 9h29, Fábio. Porque 9h30 todo mundo faz, mas 9h29 só eu. A internet tá boa nesse horário? Porque tá difícil para mim. Eu tô fazendo às 9, mas tá difícil, né, de fazer esse horário, né? Começa a melhorar lá para as 9h37, 9h40. Aí começa a melhorar. Vou começar a fazer meia-noite. Eu já coloquei lá para baixo. Vou começar a fazer meia-noite. Vou começar a fazer meia-noite, 11h30, né? Eu testei, é uma maravilha, Fábio. Da meia-noite às 2h, não tem ninguém realmente... também. Quem que vai assistir? Essa hora eu tô dormindo, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá? Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na nossa live, tá? Deus abençoe, Fábio. Um beijo para vocês, um beijo a todos, eu que agradeço. Beijo. Deus abençoe vocês. Obrigado. Essa é a doutora Verusca Gendov com a gente aqui na nossa live da tarde, agradecendo o seu carinho, a sua atenção, ó. Beijo carinhoso para vocês, amo vocês. Não tá inscrito no canal, né? Clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui embaixo. E amanhã, 3 da tarde, nós estamos de volta com a nossa live da tarde ao vivo. Se quiser me seguir também no meu Instagram, vai aparecer agora aqui, ó, @FabinhoTV no Instagram. Vai lá, me segue também, que é bem legal e a gente bate um papo bem gostoso. Obrigado a todos pelo carinho. A produção desse programa é da Simone Parpinelli. Obrigado pra Simone. Beijo carinhoso a todos vocês e até amanhã. Beijos! Fui!